Olá, você em casa, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Neste domingo estamos recebendo a doutora Marília Barbosa, médica, auditora e especialista em clínica médica e auditoria médica. Ela vai falar para você em casa hoje, desvendar os mistérios da auditoria médica. Não perca, aguarde, voltamos daqui a pouco. Um beijo! Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta à Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Marília, muito obrigado por aceitar o nosso convite nessa tarde de domingo para a gente conversar sobre a auditoria médica e algum outro assunto que venha à pauta. Eu que agradeço a gentileza, a lembrança. Que bom. Voltamos a conversar de novo. Disponíveis. Marília Barbosa, doutora Marília, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é auditoria médica. Só o médico pode fazer auditoria médica? Ele tem que se formar? Qual é o trâmite? Qual é essa mecânica toda para se chegar na auditoria? Sim, para o médico fazer auditoria médica, ele precisa ter formação médica, ele precisa ser médico. Depois disso, ele tem que ter um amplo conhecimento na área médica e ele precisa fazer um curso de especialização em auditoria médica, onde ele vai fazer a pós-graduação, receber um certificado reconhecido pelo MEC. A partir daí, com a sua experiência, ele passa a atuar como médico auditor. Certo. E como é que funciona a logística da atuação do médico auditor? Ele pega o diploma dele, o que ele faz? Ele leva para um plano de saúde? Como funciona o trabalho desse médico? Sim. Geralmente o médico auditor ele trabalha nas operadoras de plano de saúde, mas ele também pode trabalhar nas prestadoras, que são os hospitais, as clínicas, né? Então, a principal função da auditoria médica hoje é observar a qualidade na prestação do serviço oferecido. Perfeito. É a qualidade da assistência. Aquele médico auditor, ele vai fazer a entrevista com o paciente, ele pode examinar o paciente para observar se aquele procedimento está compatível com todas as regras que rege o contrato entre ele e a prestadora de serviço que ele está sendo beneficiado. Existe um órgão regulador
federal sobre isso aí, que montou para cada coisa um procedimento, um protocolo operacional padrão para aquilo ali. Vamos falar da minha área, cirurgia bariátrica, por exemplo. A Agência Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde, fez alguma regulamentação, existem regras que o paciente tem que seguir como contrato, e o médico, tecnicamente, também tem que seguir essas regras, e o auditor vai regular essa relação entre o médico assistente, o plano de saúde e o hospital. É isso? Como funciona o médico nesse contexto? Os planos de saúde, eles iniciaram naquela década passada como caixinhas, né? Aquela caixa de benefício. Então, com o passar do tempo, quando houve a separação da previdência e da assistência médica, houve a necessidade de se regular através de uma agência reguladora, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde existem regras fixas de contrato, rol de procedimentos que regula mais ou menos essa área, porque estava muito bagunçado. Uns liberavam umas coisas, outros não, e isso gerava muito conflitos. Uniformizou. Então, uniformizou. Nós trabalhamos com rol de procedimentos, com segmentação de planos de saúde. Então, por exemplo, numa cirurgia bariátrica, que é a sua área, o médico auditor vai pegar aquele paciente com a solicitação do seu médico e ele vai observar. A ANS determina algumas diretrizes de utilização daqueles procedimentos, porque senão qualquer pessoa queria fazer, né? Exatamente. A pessoa está com excesso de peso, eu quero fazer uma bariátrica. E não é assim, né? É um procedimento cirúrgico. Então, existem diretrizes de utilização que são protocolos. Aí você vai observar o peso do paciente, o índice de massa corporal, se ele tem comorbidades, se ele já passou por diversos tratamentos. Só te interrompendo que não rapidinho. Deram sucesso. Então, esse paciente, o médico tem que seguir o protocolo técnico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e é também regulado pela ANS, é mais ou menos o mesmo protocolo, bem parecido. O médico preparou esse paciente. O que o médico auditor vai fazer? Ele vai regular, ele vai ver se esse paciente fez todos os trâmites, se ele passou pelo cardiologista, pneumologista, endocrinologista, psicólogo, nutricionista, anestesiologista. Exatamente. Se ele fez endoscopia, ultrassom, raio-x, vocês checam tudo isso. Nós temos inclusive um papelzinho que é para orientar já a secretária do plano de saúde a pedir aqueles laudos. Tá. Então, nós vamos ler com atenção, por um, porque nós também somos responsáveis. Sim, né? Como é que eu vou liberar uma cirurgia se aquele paciente não está devidamente preparado? Perfeito. Então, ele tem que ter o risco do anestesista, o risco cardiológico, ele tem que ter passado pelo psicólogo para ver se ele está preparado, o endocrinologista, nutricionista, o pneumologista, muito importante. Depois que eu avalio tudo isso, eu vou pesar esse paciente, vou conversar com ele para ver se ele está dentro dos critérios, eu vou ver se ele tem diabetes, hipertensão. Quando eu tiver todos esses resultados... É uma consulta médica. É uma consulta médica. Perfeito. Quando eu tiver todos esses resultados, aí eu dou o parecer de acordo naquele procedimento que está totalmente dentro dos protocolos. Para esclarecer para o telespectador, o médico auditor ele é um regulador. Por que surgiu o médico auditor? O médico auditor ele está ali não só para melhorar a qualidade, mas também para regular, para controlar gastos, para minimizar esses gastos, para melhorar a qualidade também. Mas o plano de saúde, baseado nessas regras, para evitar o mal profissional, porque existe o padeiro ruim, existe o padeiro bandido, existe o taxista bandido, existe médico bandido também, infelizmente. E o auditor ele está ali para regular, para ele ver se o médico e o paciente se enquadraram no protocolo das regras da lei. Se enquadrou, ela vai dar o de acordo e aí o plano de saúde, com o aval do auditor, vai sim finalmente autorizar o procedimento cirúrgico. Não é isso, Marília? Exatamente. A auditoria hoje ela é fundamental para um plano de saúde. Hoje em dia, um plano de saúde que não tem auditoria está afadado a um insucesso. Então, a função da auditoria não é apenas a fiscalização, não é só fiscalizar. Perfeito. Vai avaliar a eficácia da ação, a efetividade
que é aquela relação custo-benefício, né? Inclusive da forma contábil, da forma da qualidade, da relação de quantidade também, porque infelizmente existem ações assim abomináveis na auditoria, como é a solicitação de códigos incorretos, códigos superpostos, que é quando o profissional pode colocar mais de um código, né? Então são situações abomináveis, que um médico auditor, como ele tem o conhecimento médico, ele vai observar a adequação daquele procedimento com o código correto. Então não é apenas uma atividade fiscalizadora, ela regula a eficácia, a efetividade, né, para ver se realmente aquele procedimento tem necessidade de ser feito. Então isso aí é aquela auditoria preliminar, que é a prospectiva, é a auditoria prévia, antes que o procedimento seja realizado. Mas também nós temos aquela auditoria concorrente, que é a auditoria hospitalar, que é feita quando o paciente está internado. Então o auditor visita aquele paciente e pergunta se o médico assistente tem lhe visitado, tem passado visita, o especialista já veio aqui, se o serviço está correto, se a medicação está correta, se foi também pedido exames desnecessários, né, porque às vezes se pede muito exame. Para vocês terem uma ideia, nos planos de saúde, 80% dos exames são normais. 20% dos exames não são pegos pelo paciente. O paciente simplesmente deixa, nem vai buscar, nem vai buscar. Então tudo 20%, isso, 20%, um absurdo. Então o médico auditor, ele também faz essa análise do comportamento do usuário frente aos prestadores de serviço e frente ao plano de saúde. Ele tem essa noção, ele pode avaliar isso. Por exemplo, aquele paciente, aquele beneficiário está usando demais o plano de saúde, desnecessariamente. É o uso irracional do plano. E esse uso irracional do plano, ele leva a uma perda, né, do poder prejuízo financeiro do plano. E sabe que o plano de saúde, ele funciona no mutualismo. Todos contribuem para todos usarem. Então, isso também é a função do auditor. A auditoria é uma ferramenta básica no auxílio à gestão. Certo. No auxílio à gestão. Então, ela controla os gastos, mas também controla principalmente a qualidade do atendimento. É o resultado final, então, gerar qualidade ao serviço. Isso, e esse resultado final é também avaliado na auditoria analítica, certo, que é aquela auditoria após o evento. Já aconteceu tudo, já teve autorização, o procedimento já aconteceu, o paciente já está de alta e nós vamos analisar as contas do paciente, certo, né? Vamos ver como é que está o resultado final. O médico auditor, ele também deve ter amplo conhecimento dos contratos. Perfeito. Entre a operadora do plano de saúde e os prestadores, nos casos hospitais e clínicas. Ele tem que conhecer os contratos. O médico auditor, ele faz parte da alta cúpula da administração de um plano. Ele tem que conhecer os contratos, as relações de serviços, ele tem que ter uma boa comunicação com os diretores, principalmente com o diretor técnico e clínico dos hospitais. Então o auditor ele tem uma interface com o paciente, ele tem uma interface com o médico assistente desse paciente e ele tem uma outra interface com a gestão, com o administrador, com o diretor técnico. Então existe uma trilogia que envolve o auditor. Por exemplo, se o auditor ele não pode interferir, o médico auditor ele não pode interferir na conduta técnica do médico assistente. Mas se ele notar como médico que aquela conduta técnica do médico assistente ele achar que não está muito correta, ele aciona imediatamente o diretor técnico, clínico, ele faz até por escrito uma comunicação. Certo. E quem vai fazer esse contato com o médico assistente, no caso, é o diretor técnico. Poxa, do hospital, do plano. Você está acompanhando a doutora Marília Barbosa, falando sobre auditoria médica, sobre o que funciona, como é, o que é ser auditor. Então você em casa está aprendendo muito nesta tarde de domingo com a doutora Marília Barbosa. Daqui a pouco nós voltamos, aguarde um breve intervalo. Olá, meu nome é Ismael,
sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Voltamos Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, entrevistando a doutora Marília Barbosa, falando para você sobre auditoria médica. Continuando o nosso bate-papo, Marília. Então, esse auditor, ele é um regulador. Também. Vocês são um pouco antipatizados por alguns colegas? Como funciona a relação médico-auditor? Ele é mal que eu fui auditor 5 anos, né? Trabalhamos juntos lá no IPAMB, e eu percebia isso em alguns colegas. Em sendo cirurgião, eu recebi alguns absurdos, né? E obviamente a gente plota isso, né? E você vai conversar com um colega mais amigo, etc, porque isso mexe no bolso do colega, às vezes, etc. E eu me sentia às vezes antipatizado por esse colega, chateado, magoado. Como é que funciona essa relação médico-auditor e médico-assistente? Olha, Cleiton, eu acho que tudo depende da abordagem, porque ambos os colegas têm que ser respeitados, né? Então tudo depende de como você aborda. Perfeito. Se você tem alguma dúvida, primeiro que nós temos uma câmara técnica de especialidades, porque ninguém vai poder saber de todas as especialidades. Então, por que eu estou tocando na Câmara Técnica de Especialidades? Porque nós, como auditores, às vezes ouvimos de uns colegas assim um pouquinho mais exaltados: ah, você não é oftalmologista, você não é cirurgião, como é que você vai entender disso? Perfeito. Não, primeiro que nós trabalhamos com protocolos médicos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, já está escrito, ninguém está inventando nada. Numa colecistectomia, você sabe que nós vamos usar Dostrocater. Né? Digamos, sim, numa cirurgia de refluxo, nós vamos usar o tesoura. Isso, ultrassônica. Né? A tesoura ultrassônica. E por aí vai. Sim. Claro que a medicina não é matemática. Tem procedimentos evolui, né? Que nós... Por exemplo, no caso das âncoras, é uma coisa muito debatida a quantidade de âncoras usada. Mas o auditor, por ele ter conhecimento, ele vai olhar a ressonância. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é âncora. Âncora é para fixar uma lesão, uma ruptura de alguma lesão. É um material cirúrgico, em ortopedia. OPME. É órtese, prótese e material especial, que significa OPME. Então, o auditor, ele vai ler a ressonância que vem acoplada na solicitação do procedimento, então ele vai analisar para saber se realmente é preciso 3 âncoras, 4 âncoras, 5 âncoras. Qualquer dúvida, o auditor, consulta um ortopedista, ele tem que entrar em contato com aquele médico assistente e pedir a explicação para o colega. Colega, por que você vai querer usar 5 âncoras, 6 âncoras? E o colega vai explicar tecnicamente. Muitas vezes comparece até nós, auditores, explicam, desenham a cirurgia.
Geralmente nós não temos muito problema quando o relacionamento é bom. Isso, perfeito. Né? Tem que ter um bom relacionamento. E o médico assistente, ele não pode ver o auditor como um bruxo. Ah, aquele antipático. Não. Ele está sendo uma ferramenta na questão da qualidade e principalmente na redução do custo. Né? Então, o médico auditor está ali para diminuir o custo daquela operadora de saúde, mas preservando a qualidade do atendimento para aquele beneficiário do plano de saúde. Marília, eu queria que você falasse para o nosso telespectador. Nós fizemos curso de auditoria juntos, depois você já tinha uma grande experiência muito antes de mim e depois de mim, não trabalho com isso, mas só estou mesmo na bariátrica hoje, na cirurgia bariátrica, mas eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador quanto significa numa conta médica, em porcentagem, numa conta médica, o honorário médico, a despesa hospitalar e o OPME. Por exemplo, numa cirurgia bariátrica, quanto significa do OPME, do hospital e do honorário médico em porcentagem? Você tem esse dado? Não tem assim um percentual fixo, porque depende do tempo de permanência do paciente. Muitas vezes o paciente vai, digamos que ele faça uma colestectomia, ele use 2 trocáter, vai ser bem mais barato o OPME, mas se ele teve uma complicação, se ele foi para uma UTI, o tempo de permanência hospitalar dele foi maior, ele vai gastar mais na parte da hotelaria do hospital. Sim, né? Agora, na grande maioria das vezes, o custo do material cirúrgico está elevadíssimo. O honorário médico é o que? 10%, 20%? O honorário 15%, médico menos, é baixo, porque a nossa tabela que nós trabalhamos, que é a CBHPM, ela é uma tabela mais baixa. Assim, então, eu quero só traduzir isso para o nosso telespectador, de saber que o honorário... Só para vocês entenderem, o médico que atende por uma operadora de plano de saúde, ele não ganha bem. Não ganha bem. É isso mesmo. Ele ganha pouquinho, é bem pouquinho. Entendeu? Ele ganha até na quantidade, mas os honorários são baixos. Por quê? Porque se fosse uma tabela alta, as operadoras não iam poder funcionar, não iam poder existir. Entendeu? Então é como se fosse um mutualismo mesmo, né? Que é um tripé. O médico, a operadora e os prestadores de serviço, que são os hospitais e as clínicas. Então esse tripé, ele tem que estar funcionando no equilíbrio perfeito. Muito bem, porque se o prestador de serviço, no caso o hospital, começa a meter a mão, cobrar errado, querer superfaturar em hotelaria, em material cirúrgico, em procedimentos, ele vai quebrar a operadora. E o prejudicado quem vai ser? Será o paciente. Né? Que não vai ter mais aquele plano. Que não vai ter mais aquele plano de saúde. Então o paciente, pelo seu lado, é responsável também. Como ele tem que usar racionalmente o plano de saúde. Ele não pode usar e abusar do plano de saúde. Ele tem que saber como ele tem que usar do plano de saúde. Para no momento que ele mais precise, no caso de um acidente, de uma cirurgia, de uma emergência, ele tenha o plano de saúde dele bem financeiramente, né? Bem, então assim, você tem que saber que você é sócio do seu plano. Com certeza. Né? Por isso que, Marília, eu queria que você explicasse, doutora Marília, para o nosso telespectador, qual é a diferença de seguro de saúde e plano de saúde. Porque quando eu tenho seguro de saúde, eu tento evitar consumir aquele plano. Já no plano de saúde não, eu vou consumir, e tem gente que é irresponsável, consome demais e o plano tem esse desequilíbrio. Muitas vezes o seguro você usa e depois você tem o reembolso, né? Mas o plano de saúde não, você tem direito de usar aqueles números de consulta, internamento, os exames e tudo mais. Mas se existe assim, tem plano de saúde que tem limite de consulta, é legal isso, limitar as consultas? A própria ANS, ela tem os limites, consultas de psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia. E consulta médica, não tem limite? Não tem limite. E os procedimentos de alto custo que tem as diretrizes. Que, por exemplo, uma cintilografia. Miocárdica, né? O exame do coração. Uma cintilografia de corpo inteiro. Um PET scan, por exemplo. Para câncer, um exame tomográfico. Aí você só vai usar de acordo com algumas doenças, porque senão, eu quero descobrir se eu tenho alguma coisa, eu vou fazer um PET scan. E é um exame extremamente caro, que nós chamamos de procedimentos de alta complexidade, procedimentos caros. Então, o paciente também ele tem que ter a consciência, principalmente nos planos de autogestão, que são os planos do governo.
Esses planos de autogestão, o que a gente observa, nós trabalhamos, é que as pessoas usam irracionalmente, entendeu? Então, não pensam assim, se o plano for à falência, como é que eu vou ficar? Infelizmente, o SUS está muito inchado, está muito difícil, né? Então, eu queria que você prestasse atenção nessa valiosíssima informação. Hoje o nosso programa está funcionando mais do que outros dias como dica, informação para você em casa. Você que tem o seu plano de saúde, que tem a sorte, que tem esse benefício, né? Porque hoje em dia 30%, 35%, quase 40% da população brasileira já tem plano de saúde. Né? Isso é uma regra que deveria ser constitucional. É o governo que é o responsável pela nossa saúde. Mas ele terceirizou isso para o plano de saúde. Ele deu vamos dizer assim, uma carta para os planos de saúde atuarem na saúde. Mas nós somos responsáveis. Nós, como médicos, nós também somos responsáveis quando chegar um paciente, doutor, eu quero fazer tomografia do dedão do pé. Toma aqui a tomografia. Não pode ser assim. Nós temos que avaliar a necessidade imperiosa. Perfeito. Não é porque assim, não chega lá, eu quero fazer tomografia da cabeça, doutor. Eu falei, querido, eu sou gastro, eu não posso pedir uma tomografia da cabeça que eu não sei nem para que você quer. Aí pede o exame, o paciente não vai buscar o resultado, mas o plano vai pagar. Vai pagar. E aí então gera uma bola de neve crescente que faz mal pra gente. É igual a corrupção. Ela começa pequenininha no taxista que não liga o taxímetro e você corrompe o taxista até chegar no cara do trânsito que te para, que você dá os R$50 para ele. Essa bola de neve da corrupção chega lá em Brasília. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Então não vamos aceitar isso. Vamos nos unir para fazer as coisas corretas, para fazer as coisas funcionarem. Né? Faça a sua oração com a sua família, seja amante da família, queira estar com a sua família, ore. E para melhorar, para dar o exemplo para o teu filho, para a gente ter um futuro melhor no nosso Brasil, né, Marília? Com certeza. E o que você acha hoje da evolução dos planos de saúde em relação a isso? Em relação à regulação, a evolução da medicina muito rápida, muitos materiais novos. Esse avanço tecnológico, ele elevou demais os custos no plano de saúde, né? Porque hoje em dia nós temos exames caríssimos, de alta tecnologia, mas também que tem um custo elevado. Então isso melhorou a qualidade na assistência, no diagnóstico precoce, inclusive, de muitas doenças, mas também onerou muito o plano. Agora, uma coisa que eu queria colocar, que é importante, que evitaria muito conflito entre a operadora de um plano de saúde e o beneficiário, é ele realmente ler o contrato dele. O que ele tem direito, ele tem que entender que é um plano regulado por uma agência nacional. Não é que o gerente não queira liberar aquele procedimento. E não é o paciente querer também, não é o médico assistente. Querer, porque muitas vezes o paciente, ele faz um plano hospitalar, mas chega na hora ele quer fazer um procedimento ambulatorial e quando é negado, ele se aborrece, ele fica chateado. Por não conhecer o próprio direito. Ele trata mal, então ele não conhece o próprio contrato que ele fez. Ou se ele está num plano de autogestão do governo, por exemplo, ele tem que entender que aquele plano vai dar o básico para ele, consultas, exames, internações, mas algumas outras coisas não vai dar. Então ele tem que saber disso, que é tudo isso para manter aquele plano de saúde. A gente sofre muito como médico assistente. Com certeza. E também as pessoas têm que prestar atenção na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Então a pessoa come tudo errado, a pessoa não faz exercício físico, bebe excessivamente e fuma. Quer dizer, por exemplo, nos países de primeiro mundo, quando você vai entrar num plano de saúde privado, é feita uma entrevista. Se você fuma, o seu plano é mais caro em tantos %, se você está acima do peso, se você bebe, se você se alimenta mal. Para vocês terem uma ideia, o médico vai na casa do paciente, ele abre a geladeira, ele observa a vida daquela pessoa. Para poder assinar o plano de saúde. Porque dependendo de como você se comporta, vai ser o futuro. Né? Perfeito. Será o futuro. Então a gente está aqui conversando com a doutora Marília Barbosa, médica auditora, especialista em clínica médica. Eu fico muito feliz de receber você. Passou dicas valiosas, né? Pena que o nosso programa foi tão rápido hoje, mas você curtiu em casa. Eu te agradeço, Marília. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado mesmo, viu? Gentileza. Obrigada. Gente, domingo que vem estamos de volta. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo no coração. Amor para todo mundo.